Fala pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Não. Que hoje nós vamos explicar para vocês sobre bico injetor e bico injetor retrabalhado, principalmente para carro turbo, tá? Então já deixa seu like nesse vídeo, já se inscreve no canal para incentivar a gente a estar cada vez mais produzindo conteúdo para vocês. Já ativa o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e bora lá entender como é que isso aqui funciona. Para me ajudar, meu parceiro. Aê, galera! Caramba, como vocês estão? Quer dizer, fala aí, galera, tudo Fala bem? aí, galera, tudo bom? bem? Fala, Racers! Fala aí. Galera, seguinte, hoje a gente veio aprender juntos, eu junto com vocês aí, sobre limpeza de bico injetor, e tudo mais, né? Vamos ver, eu agora vou tomar posse aqui. Fica aí no controle da câmera que e eu o vou Tiquinho vai virar explicar professor. Bom, qual que é o lance, pessoal? A gente decidiu gravar esse vídeo para explicar para vocês um pouco sobre bico injetor retrabalhado, na verdade. A gente passou por esse problema recentemente no Gol. Inclusive o vídeo está aqui em cima, se vocês tiverem algum tipo de Exato. interesse em saber, né? Sobre o Gol, sobre o Gol, sobre o nosso projeto. Isso. Já aproveita, abre a playlist do Gol aí, acompanha os vídeos do Gol. Exato. E aí o Rafa me perguntou sobre isso, eu dei uma explicação para ele, ele falou, putz, vamos mostrar pro pessoal? Eu falei, vamos mostrar que isso é legal. Bom, esse aqui é um bico de Astra Flex, tá? É o bico que estava no nosso Gol. Esse bico recebeu um processo de retrabalho. Se vocês olharem aqui dentro dos furinhos, eu não sei se a câmera vai pegar direito. Eu acho que pega assim com a luz. Mais ou menos, mais. Pega assim com a luz. Vocês vão reparar que os furinhos desses bicos não são exatamente perfeitos. Eles são meio tortos, porque eles foram aumentados ou reabertos, né, através de um processo ou de eletroerosão ou de broca. Com uma broca mesmo, uma broquinha, você faz o furo aqui. Esses bicos sofreram retrabalho aqui, o que fazia com que esses bicos não tivessem um leque tão perfeito, tá? Como que a gente sabe isso? Ó, vou mostrar para vocês um bico original. Esse bico é um bico de 42 libras da Bosch, do lado do bico do Astra. Olha os furinhos como são perfeitos, um pouco menores até e perfeitinhos, equalizados. Esse bico é original, esse bico é reaberto. O que muda? Isso muda que o bico, quando injeta o combustível, quando ele está lá na flauta injetando combustível no motor, ele tem por obrigação criar na ponta dele com o combustível um leque. O leque é responsável por um processo chamado atomização. A atomização é o que garante que o combustível vai ser quebrado em partículas no momento da injeção e que ele vai ter fácil combustão. Quanto menor a molécula, mais fácil ele explode, mais fácil ele queima. E melhor mais homogênea é essa queima e essa alimentação do carro. Ah, agora eu entendi! Quando você tem um bico injetor retrabalhado, esse leque nem sempre é tão perfeito e esse bico acaba injetando combustíveis líquidos ainda e não faz a atomização do combustível. Então isso prejudica tanto o desempenho quanto o consumo do carro e muito na qualidade do acerto e da dirigibilidade do carro. Interessante. Isso mata muito do conforto do carro. Às vezes o pessoal monta o carro e tem dificuldade de acertar o carro. A gente que trabalha com injeção, que é tanner, né, como hoje em dia se chama, a gente sofre muito e vai descobrir às vezes que é por causa de uma besteira dessa. Isso é uma coisa que, cara, mata, né? Porque, Exato. Um bico tá interferindo em várias e não é outras algo coisas. que é visível, né? Depois que tá funcionando você não tá vendo, Você né? não tá vendo, exato. Então não tem como você perceber isso. Então é um cuidado. Assim, hoje a gente tem no mercado bicos como esse bico, o 65, né? O Bosch 65, 65 libras, que é o que a gente comprou pro VTI, que vai usar no VTI. Exato. Bosch 80, 120. Existem uma gama de bicos no mercado de valores bons e com qualidade original,
que vão garantir um correto funcionamento do motor. Antigamente, provavelmente quando o Gol foi montado, o Gol deve ter sido montado já há um bom tempo, a gente não tinha esse recurso. Então antigamente, para montar um carro turbo mais forte, a gente contava muito com o processo de abertura de bico. Sim. Hoje em dia já não é um processo tão necessário. Inclusive eu perguntei isso pra você, né? Porque eu falei, cara, por que os caras abriam o bico, né? Não Exato, faz sentido. não Na faz época, sentido. eu nunca preparei um carro na época. Exato. Então, hoje em dia eu entendo o porquê. Exato. Era por falta... Por falta de realmente, recurso. Hoje em dia não se faz mais tão necessário assim, Sim. né? Então hoje em dia você consegue encontrar injetores no mercado. Lá, esse aqui é um 42 libras igualzinho a gente está usando no Gol. Esse aqui está queimado, né? Um mostruário. Mas você encontra esses bicos hoje com facilidade. Um jogo de bico desse custa 400, 450 reais. Realmente é diferente. É né? muito mais em conta do realmente. que você já foi um dia. Você gastava 200, 300, 400 reais para abrir um jogo de bico, que era o que tinha no mercado. Era muito caro, né? velho? Era muito. Exato. Cara, hoje em dia sai muito mais caro, o mais barato de montar um carro do que antigamente. Proporcionalmente falando. Eu acho que hoje em dia é muito mais barato. Mais barato, muito né? mais barato. Tem muito mais recurso, né? Se eu for pensar naquela época, um jogo de pistão em biela custava R$ 1.400, Só que R$ hoje em 1.500. dia Só que o do real valia muito menos, claro. né? O meu dinheiro valia menos, Sem enfim, dúvidas. tudo valia menos. Mas é isso. Bom, processo de limpeza de bico. Existem vários processos, várias maneiras de se fazer uma limpeza de bico. Sim. Tá? Ah, não, meu mecânico faz com a máquina de ultrassom, uma máquina dessa. Isso, nós também fazemos, mas existe o processo correto de limpeza de bico, existem produtos corretos que devem ser usados. Muitos mecânicos hoje ainda usam a tal da querosene. Funciona? Funciona. Eu uso. Em alguns casos eu também uso, tá? Porque às vezes existem casos drásticos em que você já não conseguiu nenhum resultado com todos os processos corretos, e aí você fala assim, cara, vamos para tudo que dá. Se Vamos salvar, que dá, né? Salvou. Senão... E aí você acaba recorrendo a querosene para fazer teste, a limpeza, ultrassom, Tudo. para tentar fazer isso. Sim. Mas existem processos corretos, existem produtos corretos. Então, por exemplo, a Radinac fabrica um produto. Não, esse aqui não é esse. Este produto aqui não é o líquido que está dentro, mas Ultra Clean é um produto, cara, de entrada, né? A Radinac é uma empresa excepcional, tem produtos muito bons, com valores muito bons, produtos de entrada do mercado, mas que tem qualidade. E o produto deles de limpeza de bico para ultrassom é extremamente muito bom. Legal. É um produto voltado para isso. Ele não é combustível, ele não agride nenhum tipo de retentor, de nenhum tipo de borracha, nenhum tipo de material interno. Ele é voltado exatamente para isso. Ele né? é feito para limpeza de bico. É um produto pensado para limpeza de bico. Entendi. Então o resultado dele é um pouco diferente. Com a evolução da tecnologia, com muita coisa, o pessoal foi alterando isso com o tempo. Até porque não era toda oficina antigamente que tinha uma máquina de limpeza de bico. E outra também, né? A gente tá falando de um bico aqui, ó, que basicamente foi Furado, cara. exato. Então um querosene é bem baixo, perto de um furo. Isso, exato. Não, e querosene por muito tempo, quem é mais antigo aí, se perguntar pros pais de vocês vão ouvir isso. O pessoal botava 1 litro de querosene no tanque do carro e completava de combustível. Era o jeito que limpava o carburador, que limpava os bicos injetor dos monoponto. É um conceito antigo, né? Sim. A coisa evoluiu. Hoje a gente tem produtos melhores, a gente tem produtos mais bem formulados, tem empresas que fazem produtos excepcionais importados, a Arbo, produtos que são top do mercado. Fantásticos, né? Assim, em relação Fantásticos, a isso, fantásticos. Existem produtos dedicados para sistema de injeção direta, que é diferente também, os bicos de injeção direta. Já muda, né? Vamos pensar, se vocês quiserem um vídeo sobre injeção direta, já deixa um comentário aqui nesse vídeo, que eu vou produzir um vídeo para vocês explicando sobre troca de reparo, montagem de bico de injeção direta, limpeza. A gente pode falar disso com vocês também. Eu vou deixar no comentário, porque já eu não sei. Aí, eu explico. Cara, vamos lá, eu quero caber essa máquina aí, velho. Bom, como é que funciona a máquina aqui basicamente funciona assim. Ela tem uma flauta de combustível igual ao do carro, com líquido pressurizado aqui, tem uma bomba interna na máquina, um reservatório com líquido que a gente usa. Que é um líquido de limpeza, tá? Ela pressuriza a flauta igual à injeção
E os bicos ficam conectados num controlador que a gente controla através do painel da máquina aqui, em que eu consigo aumentar e diminuir a pressão de teste. Como se fosse uma rotação mesmo. Não, pressão de combustível. Pressão só. Isso. E aí eu consigo fazer testes que simulam rotação do motor, que simulam aceleração, que simulam o motor desligado para ver se o bico não está vazando o combustível depois que desliga. Entendi. Você simula realmente o funcionamento. Exatamente. Legal, legal. Isso é um painel de teste. Legal, tá? show de bola. Durante os testes, o produto já faz uma ação de limpeza. Então, bicos com pouca sujeira normalmente se equalizam somente no processo de teste do bico. Já resolve. Já resolve, ele já Legal. volta para equalização. Legal. Como que a gente sabe a equalização? Através das pipetas. Deixa eu passar para cá para ficar mais fácil o pessoal ver. Cada bico entra dentro de uma pipeta, né? Ele desce aqui, a flauta desce. O bico entra lá dentro da pipeta e ele passa a injetar aqui dentro. Então eu consigo acompanhar o volume de combustível que ele estaria injetando naquele momento. Entendi. Se todos tiverem o mesmo volume, com uma diferença máxima de até 6% de injeção entre um e outro, tá tudo bem. Tá tudo certinho. Tá tudo bem. O bico tá dentro, os bicos estão dentro da equalização de trabalho deles. Entendi. Não estão, aí a gente vai ter que fazer um processo de limpeza. Entendi. Se ele resolver somente aqui na bancada de teste de injetor com o produto, ótimo, perfeito, ficou Já lindo, tá resolvido. Faz a limpeza externa do bico, troca o reparo do bico. Vou mostrar para vocês como é isso, porque isso é legal de mostrar. Aqui, o bico dentro dele, em cima da cabeça dele, tem uma peneira, que é o reparo. Bom, então esse bico a gente já tentou salvar. Então tá com as peneiras novas, mas qual é o lance aqui da peneira? A peneira, ela é um composto aqui, um tecido bem fininho, que segura, retém toda a sujeira que pode vir no combustível para que ela não entre no bico, né? Aqui o bico fica com a falta de combustível aqui em cima, então a peneira fica aqui dentro, ela que filtra o combustível que vai entrar para o bico e injetar, tá? Bom, isso aqui não pode ir na limpeza de bico. Isso é uma dica, inclusive, muito importante. Isso aqui não pode entrar na máquina de ultrassom, nem na limpeza de bico. Muitos reparadores, quando fazem a limpeza de bico, ou por não saber, ou por não ter o material adequado, não ter um estoque de peneiras e componentes para bico, não trocam e aí não retiram para fazer a limpeza. E acabam pondo isso dentro do ultrassom. A peneira se desfaz, o tecido da peneira se desfaz e entra para dentro do bico e acaba travando o sistema. E aí já não adianta mais, porque quando isso acontece, muitas das vezes não tem mais solução. O bico trava e aí tem que desmontar os componentes internos para fazer a limpeza. O que não vale muito a pena. O que não vale muito a pena. Inclusive fica a dica: fazer limpeza de bico, quando o teu mecânico falar para você, vamos fazer a revisão, fazer a limpeza de bico. Não vou fazer porque o carro não está falhando. A limpeza de bico não se faz quando tem um problema, você faz de maneira preventiva, para evitar que essa peneira aqui se desgaste, se decomponha e suje o bico dentro dele. Assim como outros problemas que podem vir acontecendo, e quando o problema de fato acontece, que é falhar, às vezes já não tem mais solução e o bico já não tem mais limpeza e aí não tem mais o que fazer. Fechou. Então façam isso de maneira preventiva. E aí tá? aqui, né? A máquina de bico. A máquina de bico funciona aqui com uma flauta de combustível igual do carro, né? Uma mangueira aqui atrás que pressuriza ela, tem uma bomba lá dentro com um reservatório de líquidos de teste para bombear e dar pressão aqui, e os fios de plug que ligam os bicos para que a gente consiga controlar aqui no painel. Essa parte aqui você consegue já fazer a medição. Já, isso, né? Aí o que acontece aqui, ó? A gente vem para o painel, no painel eu consigo calibrar a pressão que eu quero de combustível e os modos de teste. Então eu consigo simular um motor rodando, consigo simular o leque, consigo simular a estanqueidade, que é o momento em que o carro desliga e tem que manter a pressão ali sem vazar, sem gotejar. Então eu consigo fazer todos os testes de um bico aqui na máquina. Legal. Quando eu ponho ela em modo teste, o bico vai injetar e vai preencher aqui as pipetas, e assim eu consigo ver se o bico está ou não equalizado. Sim. Tem bico que resolve às vezes somente nesse processo. O produto de limpeza que passa aqui pressurizado no bico
já limpa o bico e às Sim. vezes já resolve o problema porque a sujeira é pequena, é um bico pouco sujo. Tem bicos que não, tem bicos que a gente tem que remover daqui e trazer para dentro do ultrassom. Legal. Como funciona o ultrassom? O ultrassom, ele é uma cuba que vibra e esquenta o líquido aqui dentro. Legal. A temperatura alta faz com que a sujeira se dissolva e a vibração com que ela se quebre e se desplaque e seja eliminada pelo bico. Então o bico vem plugado no simulador de pulso aqui dentro com o líquido. Eu tenho um líquido aqui, galera, Isso, tudo preenchido. aqui até o meio mais ou menos. O bico fica aqui dentro, tem um suporte que a gente põe aqui para posicionar o bico. O bico fica encaixado aqui com a ponta imersa, submersa, né? E aí ele fica pulsando e a agulha fica abrindo e fechando aqui dentro o tempo todo, enquanto ele está vibrando e esquentando o líquido de limpeza para que a sujeira solte e saia para fora do bico. E aí assim a gente consegue eliminar e limpar o bico aí, a sujeira do bico e limpar o bico. É o método mais eficiente, né? Exato, Pra conseguir tirar, né? esse é o método mais eficiente de limpeza Irado, de bico. irado. E aí, no caso, né, tipo, se isso não resolver também, desmontar o bico é inviável, né? É inviável. Hoje em dia, a não ser que seja um bico extremamente caro, aí isso não valeria a pena, não se mas- faz. Cara, isso dá pra ver claramente aqui, galera, que assim, é um processo bem, assim, tem que ter conhecimento. Exato. Tem um processo da máquina em si, né, que são vários testes e dependendo do que aconteça aqui, tipo, já resolve o problema. Exato, também, né? Então, exato. é realmente eficaz. E lógico, né, Tiquinho, os bicos, né, que você vê, esse é o bico que já tá aberto, né? Isso, esse é um bico reaberto. Reaberto. Esse bico reaberto pode ser reaproveitado, né? Então, Com certeza. então ele pode ser reaproveitado para uma segunda bancada, né? No Por caso, exemplo, né? para uma segunda bancada. Um carro Não mexido. quer dizer que ele não preste. Sim. Ele ser reaberto não quer dizer que ele não preste. Ele não é o melhor bico para ser usado como o bico principal de um carro de Sim, rua. sim. Não é. Mas ele pode ser usado, por exemplo, por uma super alimentação no caso de um carro turbo. Legal. Uma segunda bancada de bicos em que vai trabalhar somente quando tiver pressão positiva. Porque aí, né, Aí vai tá que injetando vai. combustível pra caramba, né? Exatamente. Mas é isso. É isso. Pessoal, o que vocês tiverem de dúvidas sobre injetores, mandem perguntas aí nas perguntas aqui do vídeo, nos comentários do vídeo. Já deixa seu like, ativa o sininho, já segue o canal e segue a gente também lá no Instagram. Lá no Instagram a gente com frequência vai colocar para vocês caixinhas de perguntas onde vocês vão conseguir passar pra gente dúvidas que vocês têm, em que nós vamos responder lá no Instagram mesmo. E também dúvidas que vão gerar novos vídeos pra gente trazer aqui pra vocês. Show. Fechou? @carnutbr, segue a gente lá. Pode chamar a gente que a gente bate um papo com vocês. É isso aí. Valeu, galera. Tamo Obrigado. junto. E ó, tem uma playlist aqui em cima só de mecânica descomplicada. E aí a gente tá trazendo cada vez mais conteúdos assim. Com certeza. O Tiquinho aqui, o professor Pardal. E vai trazer cada vez mais conteúdos assim relacionados à mecânica mesmo pra vocês, tá bom? Tamo junto. Abraço. Fechou. Deixa o like. É nóis.